Heineken e Spaten, qual dessas duas verdinhas ela vai fazer mais sucesso no churrascão ou qual delas é a melhor cerveja? Bora lá, vamos comparar e vamos entender o que elas têm de semelhante ou o que elas têm de diferente. Primeiro que a gente tem que entender que além da cor verde com um detalhe em vermelho, são duas cervejas que elas são de estilos diferentes, né? A Heineken, uma cerveja belga, a Spaten, uma cerveja alemã. E isso indica que elas também são de escolas diferentes. E isso vai impactar na forma como elas são produzidas, elas vão impactar em algumas características diferentes. A escola alemã da Spaten, ela é uma escola que prega muito pela neutralidade, sem notas nenhuma de fermentação. E ela é uma cerveja equilibrada. E é exatamente isso que a gente percebe nela. Ela não tem notas de fermentação, o fermento é completamente neutro nessa cerveja. A gente vai sentir algumas notas de malte, e aqui ela lembra um pouquinho uma pipoquinha, ela vai lembrar principalmente a pipoquinha, talvez algum biscoito, alguma coisa nesse sentido, e o lúpulo floral, que vai lembrar um lírio, um aroma de lírio, e isso em intensidade baixa, mas equilibrada. Então, essas características marcantes presentes aqui. E na Heineken, aqui a gente percebe algumas notas de fermentação. Sutis, é verdade, porque o estilo também pensa nisso, mas eles estão presentes. Na lata tem uma característica que é o light stroke, que não é tão aparente quanto numa garrafa, né? Porque a incidência de luz ela acaba interferindo também no resultado da cerveja. Não é o que acontece exatamente aqui nessa lata, mas ela está presente também. Talvez algumas notas de oxidação, um pouquinho da cerveja, o que é normal numa cerveja muito comercial, que fica de um lado para o outro rolando aqui. E nessa cerveja a gente tem notas de malte que vão lembrar pão branco, mas as notas de lúpulo elas se sobressaem um pouco. Então ela puxa para essa característica um pouco mais amarga, e as características do lúpulo delas vão lembrar herbais, vão lembrar um chá, são as notas que estão aparentes aqui. Qual das duas cervejas ela é melhor? Eu acho que as duas cervejas elas estão bem produzidas, são duas boas cervejas e elas estão equivalentes em termos de qualidade. Eu acho que todas as duas estão bem tranquilas para a gente tomar no churrascão. Levaria qualquer uma delas, independente de preço ou outra característica. Tá? Para o meu paladar, eu ainda prefiro a Heineken, que ela puxa um pouquinho mais pro amargo. Mas Spaten, ela tá valendo muito a pena. Dá para entender porque ela caiu no gosto do brasileiro. Uma cerveja fácil de beber, leve e um paladar mais docinho, que vai lembrar até um pouquinho mais do malte se eu comparar principalmente com a Heineken. Mas, galera, as duas estão muito bacanas.